onde o destino falha e monstros nascem. Você já imaginou morrer e acordar dentro de uma história que você mesmo leu? Sem aviso, sem explicação, sem segunda chance. Leonardo Carvalho era só mais um homem comum, até o momento em que tudo acabou. Ou deveria ter acabado. Mas a morte não foi o fim. Foi o começo de algo muito pior. Um novo mundo, um novo corpo e um destino já escrito. More. Agora, preso na pele de um vilão condenado. Ele tem apenas uma escolha: aceitar o fim que já foi decidido, ou desafiar a própria história. E quando você conhece o final, cada decisão vira uma guerra contra o destino. Essa é a história de alguém que se recusou a ser descartável. Essa é a história de Corvin de Aurielle. E o jogo já começou. A primeira coisa que senti não foi a transição metafísica que os poetas descrevem nas noites em que o vinho é bom e a morte ainda parece distante. Não houve túnel de luz. Não houve coro de anjos de vozes cristalinas. Não houve aquele repassar cinematográfico e dramático de uma vida medíocre diante dos olhos. E ainda bem, porque a minha vida não merecia uma produção tão grandiosa. Houve apenas o cheiro. Um odor denso, saturado, que parecia grudar no fundo da garganta como gosma. Era uma mistura profundamente paradoxal. O perfume adocicado e ligeiramente enjoativo de incenso barato, daqueles queimados em excesso não por devoção, mas para disfarçar algo mais desagradável, entrelaçado ao cheiro úmido de madeira secular, mofada pelo peso acumulado de décadas ou séculos. E por baixo de tudo, como uma nota de rodapé escrita a tinta vermelha, havia o toque metálico, frio e inconfundível que qualquer ser humano reconhece de forma instintiva. Ferro. Sangue seco. Eu não deveria estar sentindo nada. Minha última conexão verificável com o mundo físico havia sido o som do metal se retorcendo e o brilho cegante de dois faróis brancos que transformaram uma noite cinzenta de São Paulo em um dia artificial e violento. Lembro do impacto, um soco seco, brutal, que expulsou até a última gota de ar dos meus pulmões, e, com ele, aquele pensamento absurdamente banal que surge quando a morte decide nos visitar sem avisar. Eu deveria ter atravessado na faixa de pedestres. Que erro estúpido e desnecessário. Leonardo Carvalho, contador, 32 anos, morto por não usar a faixa. Digno de um pequeno parágrafo na página 10 de um jornal local. Talvez nem isso. Depois do impacto, o vazio. O nada absoluto que não tem duração porque o tempo não existe onde não há ninguém para contá-lo. Pode ter durado 1 milésimo de segundo. Pode ter durado uma eternidade dobrada sobre si mesma. E agora, de repente, sem transição, sem aviso e sem manual de instruções. Um teto de pedra. Abri os olhos com a lentidão de quem está aprendendo o que são pálpebras pela primeira vez. O mundo parecia ter dobrado sua força gravitacional. Cada músculo exigia um esforço desproporcional para responder. Acima de mim, suspenso por correntes de ferro escuro, havia um lustre trabalhado em formas agressivas que lembravam espinhos ou garras abertas, sustentando velas cujas chamas tremulavam preguiçosas na ausência de qualquer vento. A cera derretida escorria pelos castiçais em trilhas brancas que pareciam lágrimas petrificadas no meio do caminho. As cortinas eram de veludo carmesim, pesadas e empoeiradas, do tipo que não foram abertas há semanas e que bloqueariam o sol mesmo que ele tentasse arranhar a janela com as unhas. O quarto inteiro estava mergulhado em um crepúsculo perpétuo, artificial, uma penumbra calculada que realçava as tapeçarias bordadas que cobriam as paredes de pedra como pele sobre ossos. Tesquiai. Forcei os olhos a focarem. A tapeçaria mais próxima retratava uma cena de batalha de proporções épicas. Um cavaleiro de armadura prateada, ajoelhado no centro de um campo devastado, com a cabeça inclinada em reverência diante de uma mulher de cabelos longos e olhos que transmitiam autoridade mesmo bordados em fio de seda.
Ela erguia uma espada de cujo gume transbordava uma luz dourada, costurada com fios de ouro real que cintilavam suavemente até a luz fraca das velas. E aí meu estômago afundou. Porque eu reconhecia aquela imagem. Não de algum museu que eu tivesse visitado numa tarde de domingo sem nada melhor para fazer. Não de um livro de história da arte esquecido em cima de uma mesa de centro. Eu reconhecia aquela imagem de uma ilustração impressa em papel polido e barato, reproduzida entre os capítulos de um romance de fantasia que eu havia lido no metrô da linha 3 vermelha durante 3 semanas consecutivas, porque a viagem era longa e meu celular não tinha sinal embaixo da terra. Lágrimas do Destino Eterno. O best-seller que minha colega de trabalho Fernanda tinha me empurrado com a promessa de que eu ia amar e que eu li com o tipo de prazer culposo e sem compromisso de quem faz algo apenas para passar o tempo. Meu cérebro, que deveria estar morto, começou a processar a informação em velocidade acelerada. Sentei-me bruscamente na cama. A vertigem me atingiu como um golpe de martelo direto na têmpora. Minha cabeça latejou. Mas não era a dor familiar de uma ressaca ou de um trauma físico. Era algo completamente diferente. Era uma inundação. Memórias que não eram minhas começaram a vazar pelas frestas da minha consciência como água por uma parede com rachaduras que ninguém se deu ao trabalho de reparar. Vieram em fluxo desordenado e avassalador. Os nomes de vinhos que custavam mais do que o meu salário mensal, as regras precisas de etiqueta para se portar diante de um bispo sem ofendê-lo e sem se rebaixar, a sensação física de segurar uma pena de ganso e escrever com tinta que secava devagar, o desprezo gélido e absolutamente natural por aqueles que possuíam menos sangue azul nas veias. E então, emergindo do caos como uma âncora afundando, o nome. Gravado a ferro e fogo no centro do meu ser, como se sempre tivesse estado lá e eu é que tivesse me esquecido de lê-lo. Lord Corvin d'Oriel. O pânico chegou frio, cortante e absolutamente pontual. Porque eu conhecia aquele nome muito bem. Ele pertencia ao vilão secundário de Lágrimas do Destino Eterno, o obstáculo do segundo ato, o antagonista que o público aprende a odiar antes de vê-lo ser derrotado, o tipo de personagem que existe na narrativa com uma função específica e descartável. Corvin era o arquétipo do nobre decadente em sua forma mais literária. Inteligente o bastante para ser genuinamente perigoso, arrogante o bastante para ser sua própria ruína, e carismático o bastante para que a audiência quase, mas nunca completamente, se importasse com ele. Era o bucha de canhão da narrativa. O trampolim dos protagonistas. O homem que morre no capítulo 3. Não. Minha voz saiu completamente diferente do que eu esperava. Mais grave, aveludada, com uma dicção aristocrática e precisa que Leonardo Carvalho, filho de contador e neto de imigrante, jamais desenvolveu em 32 anos de vida paulistana. Levei as mãos ao rosto. Não era o meu rosto. A mandíbula era mais angulosa, os ossos da face mais proeminentes, a estrutura toda mais afiada, como se o escultor tivesse usado cinzel em vez de espátula. Minha pele estava fria ao toque, estranhamente pálida. Os dedos eram longos, elegantes e adornados com anéis de prata pesados, trabalhados com designs complexos. Em um deles, o indicador da mão direita, o selo da igreja central brilhava sob a chama das velas. Um sol radiante rodeado por espadas. Precisei de um momento para processar o absurdo físico e literal de estar usando joias enquanto assimilava uma crise existencial de proporções metafísicas. Saí da cama devagar. Meus pés tocaram um tapete felpudo, mas o frio do chão de pedra por baixo ainda era perceptível através das camadas de tecido. Eu vestia uma camisa de linho fino, branca e de qualidade inegável, aberta no colarinho, e sobre ela um colete bordado com fios escuros que exalava uma opulência contida. O tipo de roupa que não grita riqueza porque não precisa gritar. Era de um homem que nunca precisou se preocupar com o preço de nada, mas que havia vendido a alma por influência muito antes de fazer qualquer pecado documentável.
No canto oposto do quarto havia um espelho de corpo inteiro emoldurado em ferro negro. Caminhei até ele com a lentidão de quem se aproxima de algo que teme confirmar. O reflexo que me encarou de volta era a personificação da elegância perversa. Cabelos negros como as asas de um corvo, caídos de forma meticulosamente bagunçada sobre uma testa alta. Olhos de um azul tão pálido que pareciam feitos de vidro fosco, belos e completamente frios, como gelo sobre um lago profundo. Lábios finos, curvados em um sorriso de repouso que parecia conter um segredo que o dono havia decidido não compartilhar com ninguém. Corvin d'Oriel. 27 anos. O intelectual da família de Aurielle. O homem que leu todos os livros da biblioteca da mansão antes dos 20 e que usou esse conhecimento não para se iluminar, mas para aprender a manipular com mais precisão cirúrgica. O conselheiro que sussurrava aos ouvidos poderosos. O estrategista que jogou xadrez com os protagonistas e perdeu a cabeça. Literalmente. No final do capítulo 3. Isso é completamente ridículo, disse para o reflexo. Belisquei o meu próprio antebraço com força suficiente para deixar marca. Senti o pulsar do sangue sob a pele fina do pulso. Rápido, real, inegavelmente presente. Respirei fundo e o cheiro de incenso inundou meus pulmões com a familiaridade de quem está começando a aceitar o inaceitável. Se isso era um delírio pós-morte elaborado pela minha mente em processo de apagamento, então meu cérebro estava sendo assustadoramente detalhista e, francamente, criativo demais para alguém que passava os dias reconciliando planilhas. Comecei a andar pelo quarto. Não por destino, apenas para que os pensamentos pudessem acompanhar o movimento. No romance, a trama de Corvin era direta e brutal em sua eficiência narrativa. Ele era o primeiro grande obstáculo que Evelyn, a heroína de origem humilde com poderes mágicos adormecidos, encontrava ao chegar à cidade de Wakaven. Corvin usava sua posição privilegiada dentro da igreja central para tentar incriminá-la por heresia, construindo um caso falso com documentos forjados e testemunhos comprados. Era um golpe elegante, calculado, exatamente do tipo que um homem com sua formação executaria. O problema era que ele tinha subestimado Sanrhovan, o paladino da Ordem do Sol e interesse romântico oficial da heroína. Rovan era tudo o que Corvin desprezava. Honesto, direto, guiado por princípios que não dobrava por conveniência. Enquanto Corvin jogava xadrez, Rovan simplesmente entrava na sala e virava o tabuleiro. Os documentos falsos foram interceptados. As testemunhas requiem. O caso desmoronou como uma torre construída sobre areia molhada. O julgamento de Corvin durou menos de 1 hora. A execução aconteceu no dia seguinte, em praça pública, com bandeiras da igreja tremulando ao vento e um discurso sobre como a luz não tolerava a corrupção em seu interior. A morte de Corvin era o catalisador emocional que finalmente unia Evelyn e Rovan de forma definitiva. Os dois protagonistas compartilhavam um olhar significativo sobre o cadafalso, e o romance seguia em frente sem um segundo de luto por ele. Ele era, em toda a extensão da expressão, um degrau narrativo. Eu sou um degrau, murmurei, e a frase soou ainda mais humilhante dita em voz alta. Morri invisível como Leonardo e fui reencarnado como peça descartável de outra pessoa. Parei diante da janela. Afastei as cortinas de veludo com um movimento brusco. A luz do dia me atingiu de frente, e por um segundo esqueci o absurdo da situação. O Wakaven era uma visão que tirava o fôlego mesmo para quem estava no meio de uma crise existencial. Torres de pedra branca erguiam-se em direções que pareciam desafiar os céus com arrogância arquitetônica. Os telhados de telhas azuis formavam um mosaico irregular visto de cima, interrompido aqui e ali pelas manchas verdes de jardins internos. E no ponto mais alto da cidade, dominando tudo como um ponto de exclamação em pedra e ouro, a Catedral do Sol abria suas torres gêmeas para o céu,
com bandeiras douradas e azuis tremulando no vento da manhã com uma graciosidade que beirava o show. Era linda. Era detalhada. Era real de uma forma que minha mente ainda tentava recusar. E era o lugar onde, em aproximadamente 6 dias de calendário narrativo, eu seria decapitado publicamente para satisfazer o arco emocional de outros 2 personagens. Respirei fundo e deixei os pensamentos se ordenarem. O Corvin original, o Corvin de papel, havia cometido erros que só existem quando o personagem foi criado para perder. A autora precisava que ele falhasse de formas específicas para que a vitória de Rovan e Evelyn soasse grandiosa. Por isso, ela havia construído um vilão que era inteligente em teoria, mas que tinha pontos cegos enormes e convenientes. O orgulho que o impedia de levar os protagonistas a sério, a confiança excessiva em documentos físicos que podiam ser roubados, a incapacidade de imaginar que alguém tão simples quanto Rovan pudesse desmontar um plano tão sofisticado. Corvin havia tratado Sir Rovan como um músculo decorativo. Havia descartado Evelyn como uma camponesa sortuda que não merecia análise estratégica. E havia confiado em Bates, o mordomo, com mais informações do que qualquer pessoa sensata deveria confiar em qualquer subordinado. Esses não eram apenas erros de personagem. Eram buracos na trama, colocados estrategicamente pela autora para que o livro pudesse avançar. Mas eu não era o Corvin original. Sim, eu tinha as memórias dele. Sentia o desprezo que ele sentia, a sede de poder e reconhecimento que corria em suas veias como o sangue mais quente. Mas por baixo de tudo aquilo havia a consciência de Leonardo Carvalho, um homem que passou 15 anos encontrando inconsistências em sistemas, rastreando brechas em regulamentos e construindo argumentos a partir de premissas que outros ignoravam por julgarem irrelevantes. Eu sabia o que acontecia na página 150. Sabia quem traía quem. Sabia onde os corpos estavam enterrados, neste caso, alguns deles literalmente, em covas não registradas nos jardins da propriedade, que Corvin havia usado como alavanca para manter certos nobres cooperativos. Em qualquer jogo, e eu havia jogado planilhas financeiras como partidas de xadrez durante anos. Quem conhece o estado final do tabuleiro tem uma vantagem que nenhuma inteligência improvisada consegue compensar. 3 batidas na porta interromperam o silêncio. 3 toques. Pesados. Respeitosos. Meu coração falhou uma batida. Porque no livro, é exatamente assim que começa. 3 batidas. O mordomo entra. E o capítulo 1 termina com o anúncio que marca o início de tudo. Entre, disse. E tentei imitar, da melhor forma que consegui, o tom de tédio senhorial e superioridade entediada que as memórias de Corvin me ofereciam como template. A porta rangeu com a delicadeza calculada de quem treinou o próprio rangido. O homem que entrou era idoso, de postura tão reta que parecia ter substituído a espinha por uma régua metálica em algum momento da juventude e nunca mais olhou para trás. O rosto era seco, preciso, sem expressão supérflua. O rosto de alguém que havia servido a família de Auriele por décadas e aprendido a não revelar pensamentos que não haviam sido requisitados. Bates. No romance, Bates era apresentado como um mordomo leal e discreto. E até o momento em que se tornou mais seguro trair o seu senhor do que continuar a servi-lo. Sua virada era apresentada como um momento de redenção moral, mas na leitura fria de um contador, era simplesmente o movimento racional de um homem avaliando riscos e oportunidades. Bates testemunharia contra Corvin. Forneceria os documentos que Corvin havia guardado em local secreto, local que só o mordomo conhecia. E depois receberia uma pensão generosa dos novos detentores do poder e desaparecia discretamente da narrativa. Um homem razoável, no fundo. Apenas trabalhando com as informações disponíveis. Milord, disse ele, curvando-se com a exatidão milimétrica de quem calibrou o ângulo de reverência ao longo de anos. Sir Rovan acaba de cruzar os portões da mansão.
Ele solicita uma audiência imediata para tratar de assuntos urgentes de segurança pública, e ele próprio usou essas palavras exatas, milord, com a ênfase que o senhor pode imaginar. Cada palavra era idêntica. Até a observação sobre a ênfase. Eu havia lido aquela frase em um vagão do metrô enquanto um passageiro ao meu lado comia um lanche de cheiro desnecessariamente forte. Na versão original da cena, Corvin ordenava que Rovan fosse recebido na biblioteca, servia o vinho mais caro da adega apenas para demonstrar poder, e passava aproximadamente 10 minutos insulindo a linhagem do cavaleiro com a precisão clínica de quem conhece os pontos fracos de um adversário antes de recusar formalmente qualquer cooperação. Era um teatro de dominância que plantava a semente do ódio pessoal em Rovan. Ódio que tornaria o paladino menos objetivo e mais determinado. Em outras palavras, Corvin transformava um adversário profissional em um inimigo pessoal. Por puro prazer. Afastei-me da janela e caminhei até a mesa de carvalho escura no canto do escritório integrado ao quarto. Peguei uma pena apenas para ter algo nos dedos, um gesto de compostura mais do que de necessidade. Ele está no salão de espera? Perguntai. Sim, milord. E, se o senhor me permite a observação, parece consideravelmente impaciente. Imagino que sim. Respondi, e senti um sorriso frio surgir nos lábios de Corvin de forma completamente involuntária, como um reflexo muscular herdado. Rovan sempre teve uma relação particular com a urgência. É o tipo de homem que acredita que todos os problemas têm solução imediata, desde que a espada seja suficientemente afiada. Bates me observou por um segundo mais longo do que o protocolo recomendava. Havia algo diferente no tom, mais analítico do que desdenhoso, mais observacional do que cruel, e ele claramente não sabia como categorizar. Devo informar que Milord não está disponível? Ofereço cauteloso. Pelo contrário, Bates. Deposite a pena sobre a mesa com cuidado. Prepare chá. O melhor que tivermos, não o que servimos para visitas de rotina, o melhor. E não o leve à biblioteca. Uma pausa. Não há biblioteca, milord? Ao jardim de inverno. Ajustei o anel com o selo da igreja no dedo indicador. É um espaço com mais luz. Mais transparente. O silêncio que se seguiu tinha textura própria. Bates era velho o suficiente para reconhecer quando algo havia saído dos trilhos habituais, mas profissional o suficiente para não demonstrar o desconforto além de uma leve elevação da sobrancelha direita. Como o senhor desejar, milord. Ele se retirou com a mesma precisão com que havia entrado, e a porta se fechou com um rangido calibrado. Fiquei só por mais alguns segundos que precisei muito. O medo ainda estava presente, uma vibração constante nos nervos, um ruído de fundo que eu precisaria aprender a ignorar. Mas havia algo novo crescendo ao lado dele. Não era coragem, exatamente. Era algo mais calculado do que isso. Era a clareza. Se este mundo seguia a lógica de um romance, então havia uma estrutura. Havia causas e consequências estabelecidas. Havia pontos de virada predeterminados. E havia, enterrados na narrativa como minas não sinalizadas, os momentos exatos em que o destino de Corvin havia sido selado, cada decisão arrogante, cada aliado alienado desnecessariamente, cada carta jogada com superioridade em vez de eficiência. Eu sabia onde cada uma dessas minas estava. E sabia, com a precisão de quem leu o mapa antes de entrar no campo, como contorná-las. Não me iludia quanto à magnitude do desafio. Eu estava em um corpo que não era meu, em um mundo com regras que entendia apenas parcialmente, numa posição política que era estruturalmente frágil apesar da aparência de poder. Não tinha aliados reais, apenas subordinados que serviam por interesse e que trocariam de lado assim que o cálculo se invertesse. Não tinha habilidades de combate além das memórias de Corvin de algumas aulas de esgrima na adolescência que claramente não haviam sido frequentadas com entusiasmo.
Mas tinha algo que o Corvin original nunca teve: a consciência de que estava perdendo. E um homem que sabe que está perdendo, mas ainda não perdeu, tem todas as razões do mundo para jogar diferente. Caminhei até o espelho uma última vez. Ajustei o colarinho com os dedos longos e pálidos de Corvin. Limpei uma mancha invisível no colete bordado. Você morre no capítulo 3, disse para o homem no reflexo, mantendo o contato visual com aqueles olhos de vidro azul pálido. Isso está escrito. Mas o que está escrito foi escrito sem contar comigo. E eu pretendo viver até o epílogo. Uma pausa. Se possível, como um homem livre. As escadarias de mármore da mansão de Aurielle desciam em espiral larga e majestosa, com corrimões de ferro forjado representando motivos solares que a família havia adotado como símbolo antes de se aproximar da igreja central por conveniência política. Outro detalhe que eu sabia e que o Corvin original provavelmente havia esquecido de considerar em seus cálculos. Cada corredor que percorri me era familiar de uma forma estranha e dupla. Familiar pelas memórias de Corvin, que havia crescido entre essas paredes, e familiar pelas descrições da autora, que havia sido surpreendentemente detalhista na topografia da mansão para uma narrativa que tecnicamente não precisava desse nível de precisão arquitetônica. Eu sabia qual tábua do assoalho do terceiro corredor esquerdo rangia sob pressão excessiva. Sabia que a segunda porta à direita da sala de mapas abria para uma passagem oculta que levava diretamente aos jardins sem passar pelos aposentos dos criados. Informações que pareciam inúteis até o momento em que não eram. Ao chegar ao pé da escada principal, vi a figura no final do corredor. Sanhovan não estava sentado na cadeira designada para visitas. Estava de pé, de costas para mim, observando uma pintura de grandes dimensões que retratava um antepassado de Corvin em pose de conquista militar. O tipo de imagem que famílias nobres encomendavam para legitimar uma brutalidade histórica com tinta cara e moldura dourada. A armadura prateada de Hovan brilhava mesmo na penumbra do corredor, cada placa polida com o cuidado de quem trata equipamento de trabalho como extensão do próprio código moral. A capa azul da Ordem dos Cavaleiros do Sol caía em dobras perfeitas sobre ombros que sustentavam um frame físico construído para inspirar confiança ou intimidação, dependendo de qual lado da equação você se encontrava. Ele era exatamente como eu havia imaginado ao ler o livro, a imagem viva da retidão. O herói que o público amava porque era bom demais para ser real, e às vezes odiava pela mesma razão. Um homem que havia escolhido acreditar em princípios absolutos num mundo de cinzas e que, de alguma forma impossível, ainda não havia sido completamente destruído por essa escolha. No livro, este encontro terminava com Hovan saindo furioso, a mão no cabo da espada e o discurso de indignação inutilizado, enquanto Corvin ria sozinho na biblioteca e queimava uma carta com informações comprometedoras que jamais precisaria usar porque já havia vencido por pontos. Exceto que não havia vencido. Havia apenas acelerado o calendário da própria execução. Respirei fundo. Senti o ar de pedra e incenso da mansão se expandir nos pulmões de Corvin. Sir Rowan Chamey. Minha voz projetou-se pelo corredor com uma cortesia clara e deliberada, sem a condescendência que o Corvin original teria usado como primeira ferramenta. Era o tipo de tom que diz eu te vejo como igual, que era talvez a coisa mais antinatural que Lord Corvin de Aurielle poderia dizer para um cavaleiro sem título de nascimento. O cavaleiro virou-se. Seu rosto era severo, os olhos castanhos e determinados com a tranquilidade de quem já decidiu o que vai fazer antes de entrar na sala. Ele claramente tinha o discurso de indignação preparado na ponta da língua, as palavras escolhidas, o tom calibrado, as pausas dramáticas ensaiadas. Era um homem que sabia usar palavras como armas quando a espada não era a ferramenta correta. Eu não dei a ele a chance de tirar o primeiro argumento do coldre. Caminhei em sua direção com passada firme e a mão direita estendida à frente, não em gesto de superioridade ou provocação,
mas no cumprimento neutro de dois homens que se reconhecem como adversários potencialmente convertíveis em aliados. Que bom que chegou, Sir Rovan.